Bendito seja o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Meus amados irmãos, vamos fazer a leitura de um texto nas Sagradas Escrituras. Para tanto, vamos ficar em pé. Evangelho segundo escreveu Mateus. Capítulo 16. Melhor, eu falei Mateus? Não, vamos para Marcos. Último capítulo de Marcos. Capítulo 16, do versículo 1 em diante. E passado o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram aromas para irem ungí-lo. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro de manhã cedo, ao nascer do sol. E diziam umas às outras: quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? E olhando viram que já a pedra estava removida. E era ela muito grande. E entrando no sepulcro, viram um jovem assentado à direita, vestido de uma roupa comprida e branca, e ficaram espantadas. Porém ele disse-lhes: não vos assusteis, buscais a Jesus o Nazareno, que foi crucificado. Já ressuscitou, não está aqui. Eis aqui o lugar onde o puseram. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis, como ele vos disse. E saindo elas apressadamente, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e assombro, e nada diziam a ninguém, porque temiam. E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. E partindo ela, anunciou-o àqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e chorando. Agora vamos para o Evangelho segundo João, capítulo de número 20. João, capítulo de número 20, versículos 15 ao versículo 18. Disse-lhe Jesus: mulher, por que choras? Quem buscas? Ela, cuidando que era o hortelão, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. E ela, voltando-se, disse-lhe: Raboni, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos e dize-lhes que eu subo para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus
e vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que vira o Senhor e que ele lhe dissera isto. Quantos podem glorificar a Deus pela sua palavra? Podeis sentar, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Domingo próximo, domingo que vem, à noite, nós teremos aqui um culto muito especial. Nós vamos estar recebendo aqui um convidado do nosso bispo, nosso presidente nacional, meu pai, bispo Manuel Ferreira. Ele estará aqui com o pastor Robert Anton Schuller. Pastor Robert Schuller é o pastor que substituiu o seu pai, também pastor Robert Schuller, na presidência da igreja apostólica conhecida lá nos Estados Unidos, ou melhor, em Los Angeles, na Califórnia, como a Catedral de Cristal. Ela é Catedral de Cristal. Eu já estive nesse templo há muitos anos atrás. É um dos cartões postais de Los Angeles. Los Angeles é onde fica a sede mundial da grande indústria do cinema hollywoodiano. É onde estão os principais parques cinematográficos do mundo. Nesta cidade, que é uma mega cidade, é uma grande cidade, no estado da Califórnia, tem lá esta igreja, que é considerado um dos principais cartões postais de Los Angeles, a Catedral de Cristal. O nome dela é Catedral de Cristal, porque o templo não é parede de tijolo. As paredes do templo é toda de cristal. Toda de cristal, não é vidro não, cristal. Vidro é vidro qualquer um, estou falando cristal. Esta igreja já tem mais de 100 de anos. Lá tem um órgão que fica no púlpito da igreja, que é um mega órgão, aquele órgão de tubos, que é centenário também. E é um espetáculo à parte aquele órgão. Quando toca para abrir o culto, e mesmo nos louvores, aquele órgão, aquele som inunda o ambiente. E diariamente, quando você vai lá, existem apresentações. Então, pessoas vão para conhecer Los Angeles, aí vai lá para esse lugar, e a igreja fica aberta durante o dia todo, de domingo a domingo, para visitação. Então você, quando chega lá, você fica esperando de hora, tem os horários lá em que vem um organista e faz uma apresentação, que é uma coisa magistral, extraordinária. É interessante a história desse templo, porque cada quadro de cristal, que mede mais ou menos, vou dizer aí, 1,5 por 1,5 cada quadro de cristal daquele que é colocado, tem lá o nome bem pequenininho, tem o nome da pessoa que fez a doação daquele quadro, daquela parte daquela parede de cristal. Então são divididos em paredes de mais ou menos de 1,5 metro por 1,5 metro, e lá embaixo assim está personalizado o nome do doador. As cadeiras do templo são poltronas individuais, não são como esse. São poltronas individuais de alto luxo. E em cada poltrona, embaixo assim, tem o nome do doador, a pessoa que doou aquela poltrona. Então lá está escrito família, dá um nome,
e aí você vê um por um. É uma coisa que eu nunca vi na vida. É lindo, lindo, lindo demais. Maravilhoso. Quem for a um dia, se Deus permitir que você vá a Los Angeles, eu já estou te dando uma dica. Não deixe de visitar a Catedral de Cristal. Talvez seja o lugar mais bonito que tem em Los Angeles. Nem a famosa Calçada da Fama em Los Angeles bate a beleza daquilo ali. Aliás, a Calçada da Fama é uma grande besteira. É um calçadão que uns camaradas vai para lá e bota o nome dele, bota a coisa, e tem umas coisas de estrelas assim, umas estrelinhas que botam o nome da pessoa. Isso é que é a Calçada da Fama. Não tem beleza nenhuma. Você anda naquilo vendo o nome de um artista, do outro artista, de um cantor. Não tem mais sem graça do mundo. Mas a Catedral de Cristal não. É uma coisa extraordinária. O pastor desta igreja vai estar aqui domingo à noite, ministrando a palavra de Deus aqui para nós. Então eu fiz uma escala de congregações que precisam estar aqui para nós termos essa casa superlotada. Eu peço aos irmãos, que o secretário da igreja já fez contato, eu peço aos irmãos que atentem para que cumpram rigorosamente essa escala que foi proposta. E todos estejamos aqui para receber esse nome de Deus. Já pedi à banda para ensaiar o hino nacional dos Estados Unidos da América e ensaiar o hino nacional brasileiro. E também a participação do coral e orquestra missionário no domingo à noite. Nós não vamos ter a oportunidade aqui de dar para todos cantarem, porque nós queremos ouvir a palavra de Deus ministrada por esse homem, queremos terminar o culto dentro do horário estipulado. Então, às 18 horas, impreterivelmente, nós vamos começar o culto. O culto será dirigido daqui da plataforma principal aqui. Peço que os irmãos se organizem com relação a isso. Amém, meus irmãos? Convide outras pessoas para estar aqui. Ele é um homem de Deus. Tenho certeza que Deus vai falar muito aos nossos corações aqui, pela instrumentalidade desse homem. A obra dele fala mais alto do que as suas palavras. Muito bem. Segunda coisa que eu queria colocar. A partir de hoje, pastor Ivaldo, tesoureiro da igreja, o irmão é o tesoureiro da igreja. A partir de hoje, toda oferta, o irmão precisa estar ali embaixo, para receber a oferta de cada irmão e de cada irmã. Lá na secreta, lá na congregação, é a mesma coisa. Você precisa estar lá embaixo para receber. Eu não quero mais essa mesa horrorosa aqui. Eu quero uma coisa de primeira qualidade para receber a oferta dos nossos irmãos. Esse aqui foi o último dia. Já falei uma vez, estou falando a segunda, não vou falar a terceira. Já está quase pronto. Eu quero uma coisa linda, bem feita. Afinal de contas, essa é a oferta que está trazendo na casa de Deus. Eu vou valorizar agora a oferta da igreja. Então eu quero coisa de primeira qualidade. E não precisa ficar ninguém segurando lençol, não. Eu não quero lençol. Colocar uma coisa bonita ali. Coisa para enobrecer o nome de Jesus. E dar qualidade à minha oferta. Eu oferto nessa casa, eu quero qualidade na minha oferta. Glória a Jesus. Isso sirva para todas as congregações. Quem é que vai receber ali? Os diáconos podem até ficar ali, um ou dois assessorando, mas quem vai receber é o tesoureiro da igreja. Todos os cultos, é o tesoureiro que fica ali embaixo. Se possível for, para mim é difícil descer aqui, mas se você puder, você como dirigente, receba lá essas pessoas. Receba a oferta de cada irmão e diga: Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Amém? Maria Madalena, esta mulher, o diabo já tinha traçado o destino dela. Alojou-se 7 demônios no corpo dessa mulher. Ela era conhecida como alguém que era endemoniada. Mas um dia Jesus passou em Magdala. Madalena, porque ela morava numa cidade chamada Magdala. Por isso que é Maria de Magdala, Maria Madalena.
Magdala era uma das cidades que compunha a Decápolis, um território de 10 cidades que ficavam da além do mar da Galileia. Jesus passou ali, como passou em Gadara e libertou aquele homem, passou ali e também libertou Maria Madalena. Ela não era uma pessoa qualquer, ela era uma pessoa que tinha bens, e ela passou então a acompanhar o ministério de Jesus. Jesus tinha 12 discípulos, que ele deu o nome de apóstolos, para o seguirem, para acompanhá-lo. Ele mesmo disse: vem e me segue. Mas não havia somente esse grupo de 12 apóstolos, havia um outro grupo de mulheres, que acompanhavam Jesus nas suas principais viagens. Dentre estas mulheres, estava ali também Maria Madalena, e a Bíblia diz que serviam a Deus ou a Jesus com os seus bens, com as suas economias. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Esta mulher marcou profundamente a história do ministério de Jesus e marcou profundamente a história do trabalho feminino na obra de Deus. É lamentável que até hoje existem pessoas que entendem que a mulher não deve ter nenhuma atividade dentro da igreja. Graças a Deus, este preconceito nós já estamos libertos. Eu já vi pessoas defenderem isso profundamente, antes de serem pastores presidentes. Depois que assumiram, a primeira coisa que fez foi consagrar a pastora. Mas tem gente cabeça dura que ainda fica com aquele texto na Bíblia, como diz a Bíblia Sagrada, as mulheres permanecem caladas na igreja. Se for cumprir isso à risca, as irmãs não têm direito nem de dar glória a Deus e aleluia aqui dentro. Tem que ficar calada. Aqui só pode dar glória a Deus, aqui é nós. Só quem pode cantar aqui é nós. Só quem pode colher perto aqui é nós. Só quem pode orar aqui é nós. Que é para ficar calado. Tem até um artista que diz: calada. Não tem um negócio desse? Calada. Aqui, se nós for seguir aqui a cabeça de alguns cabeça dura, nós tínhamos que fazer, as irmãs aqui não podiam ter direito de fazer nada, nem cantar hino, nem trabalhar na cantina, nem fazer nada. Antigamente na Assembleia de Deus, tinha até uma época, meus irmãos, que as irmãs não sentavam junto com os irmãos, não. Os meus irmãos não sentava não. Era separado, que era para não se contaminar. Quanta ignorância, quanta falta de respeito com as mulheres de Deus. Mas não pode, porque, irmão, há coisa mais nobre do que você poder sentar ao lado da sua esposa na casa de Deus. Eu estou avisando os irmãos aqui que eu vou acabar com isso aqui. Eu já estou avisando os irmãos. Isso aqui vai ficar 3 ou 4 cadeiras aqui e depois acabou. Nós vamos sentar lá com a nossa esposa. Nós vamos sentar com a sua esposa. Sentar ao lado da sua esposa. Ao lado da sua esposa. Como está sentado ali o pastor Sérgio ao lado da sua esposa. Parabéns. Vamos dar uma salva de palmas para aquele casal bonito ali. Porque tem marido que não é o caso dos irmãos. Os irmãos, é uma tradição que os irmãos estão aqui. Mas eu estou falando que nos próximos cultos você vem com a sua esposa e senta do lado dela. Senta do lado dela. Você entendeu? Porque não tem coisa mais bonita do que isso. Você ouvir a palavra de Deus ao lado da sua esposa. Louvado seja Deus. Os músicos vai ficar mais difícil, que estão aí para tocar partitura e tudo. Mas, dentro da medida do possível, cada um sentar ao lado da sua esposa. Aprender juntos a palavra de Deus.
Louvado seja Deus. Por deliberação convencional, eu tenho direito, e mesmo se não tivesse deliberação, eu fazia do mesmo jeito. Você entendeu? De sentar ao lado, minha esposa sentar do meu lado, porque ela faz parte do meu ministério, mas ela fica acanhada demais. Ela, não, meu filho, me deixa sentado lá no meu canto. Aí eu fiz, o pastor Pedrinho, pastor Pedro Pereira, é que ficou aqui durante uns 5 ou 6 anos brigando comigo. Pastor, quando é que o senhor vai preparar um lugar para botar a sua esposa aqui? Que a sua esposa é a esposa do pastor presidente. Onde é que o senhor vai colocar? Aí depois de tanto ele falar, aí eu mandei preparar essa cercadinha aqui, para poder ela sentar. Então ela fica sentada ali, ela se sente mais à vontade. Mas meu desejo é que ela sentasse aqui comigo. Porque ela é pastora igual eu. Ela sabe o que ela pode fazer e o que ela não pode. Mas tem muita coisa que ela faz aqui que eu não posso fazer. E é ela que faz. Uma das coisas é atender as mulheres. Alguma irmã quer falar comigo e diz, minha irmã, procure a minha esposa. Ah, mas eu quero falar com o senhor. Se a senhora falar com ela, está falando comigo. Porque tem assunto que é importante se tratar com a esposa. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Se for algum assunto difícil, ela me procura. E eu vou dar o parecer e ela dá o parecer. Glória seja dado ao nome do Senhor. Então isso é importante. Isso é importante. Então aqui em cima, eu já estou avisando. Eu já estou avisando já faz tempo isso também, né? É que eu estou esperando os irmãos trazer para preparar o projeto. Que não vem esse projeto também. Só se eu chegar aqui e fazer. Pegar um serrote aqui. Acho que vamos pegar um serrote. Eu, o irmão. Vou convidar você, olha, vamos pegar um serrote aqui. Porque marceneiro não vem. Eu estou esperando. Essa enrolação aí que não sai. Né? Então eu vou pegar um serrote, eu e o irmão, vamos pegar um martelo na coisa, vamos fazer umas cadeiras aqui para nós botar aqui em cima. Eu acho que eu vou ter que fazer isso, vou ter que voltar. Vamos voltar, você gosta de obra, né? Eu sei que você gosta de obra, vamos pegar. Você pega um serrote, você pega um martelo, e vamos esperar mais uma semana, pastor Leocádio. Se não ficar pronto, aí nós vem para cá, vem eu, irmão Luiz, irmão Miguel, você também vem, para nós cortar aqui umas madeiras aqui, fazer uma cadeira, fazer umas cadeiras bonitas, para a gente colocar aqui, glória a Jesus. Eu estou falando aqui para ver se alguém entende. Glória a Jesus, para ver se sai, porque não sai. Que essa igreja, os cultos aqui, irmãos, são todos filmados e vai para a internet. Tem muitas mensagens lindas que Deus já me entregou nesse altar aqui, que eu preciso pregar de novo aqui. Porque eu queria aproveitar para a televisão, mas não dá. Não dá, pastor Ronaldo. Por que não dá? Porque tem gente aqui atrás, não é o caso dos irmãos aqui não, mas tem uns irmãos que sentam aqui atrás, que fica limpando o nariz, limpando os ouvidos. Tem uns que faz assim, ó. Tem uns que, dá licença, irmãos, desculpa, é nojento, mas tem que, hoje não é culto de doutrina. Não limpa o nariz aqui, fica assim, ó. É por isso que eu vejo, às vezes, alguém está rindo aí atrás, na frente. Eu digo, gente, o que ele está rindo? Eu estou pregando a palavra, por que ele está rindo? É porque tem alguém fazendo uma nojeira aqui atrás. A pessoa, para não chamar ele de gritar, ele, ô porco, para aí e começa a rir. Então isso sai tudo daí nessa telão. Sai tudo aí. E fica todo mundo. O pregador aqui é o último a você ver. Porque mesmo que a gente não queira, a vista da gente leva a gente para aquele lugar. Mesmo que você não queira, você fica olhando a pessoa. Tem outros que ficam aqui, ó. O pastor está pregando a palavra de Deus, ele está assim, ó. Assim, ó. Ó o jeito. É culto de doutrina, tem que ensinar. Ensinar para você não errar mais. Ele fica aqui assim, o pastor está pregando, ele está lá. Aí tem um irmão que está prestando atenção na palavra e ele diz, irmão, olha aí, olha aqui o que está escrito aqui.
Irmão, já teve vez de eu assistir um negócio desses, eu vou pegar uma cinta e vou dar de cinta. Mas Deus já teve vontade. Pegar de cinta, eu vou pegar um cara desse de cinta. Vou chamar lá no gabinete, vou pegar ele de cinta. O jeito está fazendo, ele está azarando o pastor em cima do púlpito. Coisa do demônio. É o contraculto. Falou tudo, agora o pastor Marinho tem umas tiradas que eu vou dizer. Só que quem está vendo isso, a pessoa está vendo isso aí, está se escandalizando. É porque às vezes a pessoa não aceita, vai aceitar Jesus como? O camarada está fazendo. Outros conversando, tocando. Tem uns que dormem aqui em cima. Eu não sei o que a minha voz é canção de ninar. Tem hora que eu tenho que dar um glória a Deus, meu olho é assim, vê o cara está dormindo, glória a Deus! Eu penso, o cara acorda. Já teve vez de eu falar para o Leocádio, acorda aí, Leocádio, vai lá e acorda o irmão. Senão ele vai cair dessa cadeira aí, vai cair dentro do tanque. Aí vai ser uma luta terrível, tem que levar ele para o hospital, vai ser uma guerra. O sangue de Jesus tem poder. Está rindo, irmã? É melhor rir do que chorar, né, minha irmã? Tenha paciência, gente. Gente, nós já estamos com 100 anos. Assembleia de Deus tem 100 anos. Não dá. Nós temos que aprender. Ah, mas aqui é para caber os homens de Deus. Não cabe todo mundo aqui. Só cabe alguns que a gente chama para cá e diz, irmão, vem para cá. Né? Glória a Jesus. Mas eu quero que nós vamos fazer o seguinte. Eu quero que você sente com a sua esposa. Esse lugar aqui, a partir de agora, não é só para os obreiros, não. É para as esposas dos obreiros também. Quando não couber aqui, cabe ali, tal. Você vai sentar ao lado da sua esposa. Ao lado da sua esposa. E vai ouvir a palavra de Deus. Quando ela estiver presente, não puder estar, a gente entende, não é? As dificuldades, as limitações. Mas a sua esposa estando presente, você vai sentar ao lado da sua esposa. Deixarão de ser dois e passarão a ser uma só. Aí chega na igreja, a gente separa. Senão aqui não, aqui tem que ficar separado. Aqui não é uma carne não, aqui é duas. Mulher para um canto e os homens para o outro. Eu nasci na Assembleia de Deus, 47 anos, eu estou aqui de Madureira. Sempre fui de Madureira. Quando eu nasci, meu pai era obreiro de Madureira. Eu estou 47 anos aqui. Posso falar isso de cadeira. 47 anos aqui. Pode ter gente mais antiga que eu aqui, mas a maioria aqui são mais novos. Porque quando eu nasci, meu pai já era pastor de Madureira, numa cidadezinha chamada Capão Bonito. Foi lá, trabalho escandalizado, não tinha ninguém lá. Ele foi lá para assumir uma igreja que tinha passado por um problema de rebelião, uma coisa terrível. Quando ele chegou lá, não tinha nenhum crente na igreja. Assumiu o quê? Assumiu o templo. O templo estava todo cheio de pedra e tiro. Por causa do escândalo que havia havido lá. Só havia, quem foi receber o pastor Manuel Ferreira lá, foi, e minha mãe, eu não era vivo, porque eu nasci lá. Quem recebeu lá foi um diácono da igreja. Que foi o único que ficou firme, era um diácono da igreja. E tinha um outro português, que era um homem, assim, ele não chegava a ser um crente de verdade, era um congregado. Era o único dizimista que tinha na igreja. Era esse português que tinha um comércio. Mas ele não era crente, porque ele bebia vinho na hora do almoço. E na hora da janta. Aí não podia botar ele na comunhão. Mas era o único dizimista que tinha na igreja. Era um português. De vez em quando ele bebia um vinho demais, meio quente. E ele cismava porque queria ficar na porta. Isso é a história da Assembleia de Deus, irmão. E aí meu pai, para não perder o dizimista, tolerava aquilo que era o único que tinha.
mas depois ele se converteu ao Evangelho, de verdade, se batizou nas águas e morreu com Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Tem muitas histórias desse português, vou deixar isso para lá. Então, meus amados irmãos, vamos voltar aqui para o caso de Maria Madalena. Essa mulher recebeu uma grande honraria. Aliás, Deus usou esta mulher para começar a resgatar a dignidade da mulher cristã. Teve algumas coisas na vida desta mulher, com o episódio da ressurreição de Jesus, que o Todo-Poderoso preparou para ela. Mas por causa da sua atitude, da sua ousadia, do seu desprendimento, do seu amor por Jesus. E as mulheres, elas têm essa característica, elas verdadeiramente são mais apegadas às coisas espirituais do que nós, os homens. Elas são muito mais. As mulheres são mais espirituais do que nós. Elas são mais de oração do que nós. Elas são mais dedicadas às coisas de Deus do que nós. A maior prova disso é que em qualquer igreja que você for, você pode ver, 2/3 de mulheres e 1/3 de homem. Salva muito mais mulheres do que homens. Normalmente são as mulheres que depois trazem, as irmãs é que depois trazem os seus esposos para a igreja. O caso inverso acontece também, mas é mais difícil. Então nós vemos aqui algumas qualidades extraordinárias desta mulher. Evangelho segundo Marcos, o capítulo de número 16. Nós lemos Marcos 16 e João 20. Mas vamos para o Evangelho de Lucas antes, para chamar aqui a atenção dos irmãos para duas coisas importantes. Lucas capítulo 8, versículos 2 e o versículo 3. Versículo 2, capítulo 8 de Lucas, que já encontraram, digam amém. Diz assim, vamos ler todos juntos. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras, diga essa palavra comigo, e muitas outras, não é só essas aqui que a Bíblia cita não, haviam muitas outras, e muitas outras, continuando, que o serviam, destaque essa palavra aí, o serviam, diga comigo, o serviam com as suas fazendas, português de Portugal, troca essa palavra por bens, serviam a Jesus com os seus bens, serviam a Jesus com seus, então eram mulheres, que poderíamos dizer, se fosse nos dias de hoje, eram empresárias, que serviam a Jesus com os seus bens. E por que elas serviam a Jesus com os seus bens? Porque muitas delas, a Bíblia diz, elas eram mulheres que eram enfermas e foram curadas. Tinham demônios e foram
libertas. Meus irmãos, coisa mais difícil nesse mundo é quando alguém chega para a gente e diz: olha, você tem uma enfermidade. Um médico te diz: você tem uma enfermidade, você tem uma doença. E aí, doutor, tem cura? Diz: não tem cura. A doença é grave. Tem médico que marca até a data da morte. Diz: a doença sua é para 6 meses. De 6 meses a 1 ano. O senhor está falando que eu vou morrer de 6 meses, entre 6 meses e 1 ano. Tem uns que chegam assim e dizem: você tem 3 meses de vida. Diz: que é isso, rapaz? Eu não tenho. O senhor está com 3 meses de vida. Antigamente os médicos falavam isso até com mais cuidado. Hoje em dia eu ando meio escandalizado com os médicos. Eu não sei onde é que eles aprenderam isso, que agora eles estão falando essas coisas na cara da gente assim, ó. Antigamente falava com familiar, preparava a pessoa. Agora não, camarada. Um dia desse chegou um irmão aqui desesperado. Eu disse: o que foi, irmão? Eu fui no médico, que o médico disse o quê? Eu estou com uma doença, e falou o nome da doença. E ele disse: pastor, eu estou tão magoado, que o camarada falou que eu tenho uma doença incurável, mas ele não olhou nenhum momento no meu olho. Ele ficou escrevendo uma receita e foi dizendo assim: ó, você está com 6 meses de vida, você tem que fazer isso, procura o médico, vai no INCA, não sei o que, tal. Aí entregou a receita para mim: se o professor dá licença que eu tenho que atender outro. Eu disse: mas que é isso, senhor? Para com... O senhor não vai explicar para mim? Não, não tem mais nada para explicar. Não, só vai nesse outro médico aqui, que a minha parte já acabou. Mas na lata, sim. Coisa de escandalizar. Então os médicos hoje, não sei o que aconteceu. Mas antigamente os médicos tinham mais cuidado para avisar as pessoas, respeitavam mais, não é? Deixavam você fazer as perguntas que tinha que fazer, não é? Davam o número do telefone. Uns davam até o número do telefone, até de casa. Se eu tiver alguma dúvida, liga para mim. Se o senhor passar mal à noite, pode ligar para mim. Se precisar, eu venho aqui procurar o senhor. Agora não tem mais nada disso. Alguém passou lá e disse: a sua doença é incurável. Mas um dia Jesus foi e curou essa pessoa. Curou essa mulher. Quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem Jesus, mesmo tendo dinheiro, não tem nada. Essa mulher que foi curada e disse: eu já era para estar debaixo da terra há muito tempo. Eu estou aqui por causa dele. Ele foi lá na minha casa, ele foi na minha rua, ele foi na minha cidade, ele passou por lá, ele me curou. Lá chacurabachanda lá basuriandaraia. No ano de 1979, uma semana depois de meu pai chegar em Campinas, eu fui acometido de uma doença chamada apendicite. Os médicos não descobriram, ela sulfurou e gangrenou. E os médicos operaram, depois que descobriu, um velho médico chamou meu pai e disse: olha, não quero falar dos meus colegas, mas eles erraram no diagnóstico. Seu filho está com uma doença, eu tenho que levar ele correndo agora para a mesa do hospital. E eu quero dizer ao senhor que eu já tentei salvar o meu neto dessa doença, e eu perdi o meu neto na mesa de cirurgia. O meu neto. Eu quero dizer para o senhor que eu vou fazer a cirurgia do seu filho, mas eu não posso garantir que ele vai voltar. E meu pai perguntou: qual é a porcentagem de chance que ele tem de voltar? E ele disse: 1%. Eu não vou enganar o senhor, eu perdi o meu neto. Do José Carlos Abuim Gomes, já partiu para a eternidade. Isso foi no ano de 1979. Eu era para estar morto em 1979. Desde 1979 eu era para estar debaixo da terra. Eu estou aqui por causa dele. Eu devo a minha vida a ele.
louvado seja o nome dele nesta noite. Que você pode levantar sua mão e glorificar a Deus. Cada dia que eu me levanto, eu me lembro disto. Eu digo, é mais um dia que Deus está me dando. Eu já era para estar debaixo da terra. Mas Ele me trouxe a vida. 16 dias, 31 dias na UTI do hospital. 16 dias em estado gravíssimo. Fiquei mais de 2 meses internado. E Jesus me trouxe novamente a vida. Eu não tenho outra razão para viver que não seja Ele. Eu não tenho outra razão para existir que não seja Ele. Eu estou aqui por causa dEle, eu devo a minha vida a Ele. A Ele seja dado a minha glória, o meu louvor, a minha adoração, as minhas potencialidades. Ele, Jesus, Jesus, Jesus. Quantos devem a sua vida a Ele aqui? Levante a sua mão e glorifique ao Senhor. Eu não tenho minha vida por preciosa. Quem recebeu o milagre de Deus sabe que a sua vida já era para estar no buraco. Então a gente não deve mais nada. Não vai me matar, mas que mata nada, rapaz. Só mata se Deus quiser. Mas é essa. A nossa vida está nas mãos de Deus. Essas mulheres elas foram curadas. E aí Jesus passou a se tornar a razão da existência delas. A razão de tudo. E daí porque elas deixaram tudo e passaram a seguir a Jesus. Diferente daquele homem que Jesus... Interessante, olha que coisa interessante. Para essas mulheres aqui, Jesus não disse, vai e vende tudo quanto tem, reparte com os pobres, depois vem e me segue. Não. Não era todo rico que Jesus fazia isso, não. Interessante. Essas aqui serviam Jesus com seus bens. Mas para aquele homem que chegou todo empafioso, achando que era muita coisa, o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer para ser salvo? Jesus disse, então você acha que você pode fazer alguma coisa? É? Então está certo. Se observa os mandamentos, diz, desde a minha mocidade. Quem é que pode dizer em sã consciência aqui que guarda todos os mandamentos de Jesus, dia após dia? Nunca pecou, que nunca errou, que sempre foi fiel no... para com isso. Aí Jesus, a Bíblia diz que Jesus ainda olhou aquele homem, e a Bíblia diz, Jesus o amou. Moveu-se de íntima compaixão por ele. Jesus disse, se você quer ser perfeito, vai, vende tudo que você tem, reparte com os pobres, depois você vem e me segue, se é que você quer ser salvo mesmo. Ele foi e não voltou mais. Jesus disse, é mais fácil o camelo passar pelo fundo de uma agulha, entre duas rochas, um pedacinho de rocha assim, é mais fácil passar por ali, do que um rico entrar no reino de Deus. Por quê? Porque Jesus mesmo disse, aonde estiver o teu tesouro, aí está o teu, o coração daquele homem estava no tesouro material dele, o coração dessas mulheres estava em Jesus. Quem está entendendo o que eu estou dizendo, dê glória a Deus. Diferente. Meus irmãos, o dinheiro não traz felicidade. Não, quem traz a felicidade é Jesus. Mas o dinheiro pode te fazer feliz, sim. Sim. Dinheiro pode fazer muita coisa. O problema é você não se colocar o seu coração naquilo ali. É você estar com o seu coração voltado para Jesus, voltado para Deus. Aí Deus cuida de você. Primeira coisa, essa mulher conheceu Jesus,
ficou liberta, acompanhou Jesus até a cruz e nunca mais o deixou. Segunda qualidade, serviu Jesus com os seus bens. Diga isso, serviu juntamente com outras mulheres. Diga, juntamente com outras mulheres. Agora, voltamos para Marcos, o capítulo 16 e o versículo 1. Marcos capítulo 16, versículo 1. Amanhã é feriado, né, irmão? Então eu posso um pouquinho mais. Amanhã é feriado. Eu vou andar mais um pouquinho aqui. São 16, mais 15 minutos. Aí eu vou terminar. Amanhã é feriado. Amanhã é o dia da Aparecida. Não é o dia das crianças? E é o dia da Aparecida também. Sim, senhor. Não é minha senhora, nem Nossa Senhora e nem senhora de ninguém aqui. Mas é o dia da Aparecida. Também não é o dia da padroeira do Brasil, não, porque o Brasil não tem religião oficial. Se o Brasil não tem religião oficial, não tem padroeira, não. Do jeito que eles dizem que a padroeira do Brasil é Aparecida, nós temos que dizer que o padroeiro do Brasil é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. É que eu ainda não achei um político corajoso para chegar lá e mandar desfazer essa lei. Também vai arrumar uma encrenca miserável, então é melhor largar para lá. Seu Getúlio Vargas, de saudosa memória, que é muito querido por muitos aqui, porque foi um grande presidente, só que errou nisso. Foi ele que instituiu o dia da padroeira do Brasil. Errou. Brasil não tem religião oficial. Se não tem religião oficial, não pode ter padroeiro. Errou. Isso é inconstitucional. Mas para que arrumar essa encrenca? Deixa eles acreditar. Para nós, ela não é nem Aparecida. Aliás, ela não é nada. Você entendeu? Porque ela é uma obra feita por mão de homem. Ela não é nada, né? Ela é uma imagem. Merece o nosso respeito. Nós não vamos chutar santa nenhuma aqui. Mas para nós ela não significa nada. Nada. Diz que é uma aparição de Maria. Maria apareceu. Maria fica aparecendo, aparece um pouco aqui, aí aparece no outro, apareceu lá em Portugal, lá é a Senhora de Fátima, né? Aí apareceu no outro lugar lá, Nossa Senhora, lá na Espanha, Nossa Senhora de Lourdes, né? E assim ela vai indo. Aparece em tudo quanto é lugar, né? Aparece e ninguém vê, né? Só quem vê é uma ou outra pessoa, e aí cria aquela igreja ali, em nome de Imaculada Conceição, né? Nossa Senhora de Lourdes, Nossa Senhora da Penha, Nossa Senhora das Dores, tem das Dores também, né? Nossa Senhora da Conceição, Imaculada Coração de Jesus, e assim vai. Mas isso tudo aí são obras feitas por mãos de homem. A nossa irmã Maria, mãe do menino Jesus, ela está lá no paraíso, junto com o pastor Paulo Leivas Macalão, pastor Alípio da Silva, o apóstolo Paulo. Sua alma está dormindo lá no paraíso, descansando, esperando o arrebatamento da igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Ela precisou de salvação igualzinho todos nós precisamos. Ela também pecou. Ela não era perfeita. Ela também pecou. É por isso que ela não é imaculada, ela era pecadora, igualzinho. Uma santa serva do Senhor, mas pecou também.
Porque todos nós pecamos. E destituídos fomos da glória de... Ué, antes dela ter o menino Jesus, ela não pecou? Ela foi uma pessoa como qualquer outra. Será que ela não errou? Ah, mas isso aí nós vamos deixar para outro dia. Um dia eu quero explicar isso direitinho para os irmãos aí na Bíblia Sagrada. Mas é só para passar. Amanhã é o dia da Aparecida. Que Deus tenha misericórdia do nosso país. E nos livre da idolatria. E livre esse país da cegueira espiritual. Mas para que isso aconteça, eu e você precisamos falar a verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Marcos capítulo 16, versículo 1, vamos ler todos juntos. 1, 2, 3. E passado o sábado, Maria, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram aromas para ir ungí-lo. Ungir quem? Ungir o corpo de alguns malvados, inescrupulosos, teólogos do mal, porque tem os teólogos de Deus, e teologia é uma coisa muito importante. Aliás, tem um livro que foi muito divulgado, que virou até um filme, chamado Código de Da Vinci, que afirmam, com base nesse versículo, de maneira maligna, por inferência, por dedução, de que Maria Madalena seria uma espécie de concubina de Jesus. Porque só a mulher casada é que poderia ir ungir o corpo de um defunto. Então veja que ilação demoníaca. De uma tradição, eles criam uma história para trazer confusão no meio dos crentes e do povo de Deus, para tentar desmoralizar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas a Bíblia nos afirma que Maria Madalena não foi sozinha, ela foi com outras mulheres. Louvado e exaltado seja o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Agora o que eu quero chamar a atenção, a qualidade espiritual desta santa mulher de Deus e dessas outras mulheres, mas em especial Maria Madalena, que é dela que estamos falando nessa semana, é que Jesus já havia estava morto, sepultado. Ele já não estava mais presente. Então ele não podia contemplar a atitude daquela mulher e daquelas mulheres. Mas mesmo sabendo que ele já não estava mais presente, o amor daquela mulher de Deus pelo seu mestre, pelo seu Salvador, pelo seu Senhor não havia acabado. Enquanto muitos dos discípulos já estavam cada um cuidando da sua vida, outros estavam fugidos, outros estavam desesperançados, ela se levantou um domingo pela manhã, de madrugada, e disse: eu vou lá ungir o corpo do meu mestre, vou lá tratar dele. Irmãos, você fazer o bem por alguém que está te vendo, ou fazer o bem por alguém que pode te contemplar e pode te elogiar e pode te agradecer, é uma coisa, mas você fazer o bem por aquele que já não está mais, muitas vezes, nem vivo,
mas você fazer em memória, em respeito, em consideração, em demonstração de amor. Isso é coisa só para quem é grande, para quem é nobre. É triste. Eu já tenho visto isso na minha vida. Quando uma pessoa parte para a eternidade, as pessoas esquecem com tanta facilidade. Gente que foi ajudada, gente que foi abençoada, gente que foi orientada, gente que foi cuidada, gente que foi protegida. E que quando a pessoa parte para a eternidade, nunca mais fala, nunca mais, não procura uma família, não procura um bem, não procura um ente querido. Ou quando eu vejo a história de Davi, Davi assume o seu governo. Primeiro dia que ele assenta na mesa para a refeição na condição de rei, ele diz: procure saber se há alguém da família de Jonatas, o meu amigo, meu inseparável amigo. E alguém disse: eu acho que não tem mais ninguém não. Rapaz, tem um filho dele que é um aleijado, um moribundo. O cara mora lá no lixão. Ele é coxo, que não tem jeito não. Ele está lá no lixão. Alguém conhece? Não, nunca mais nem ouvi falar não. Sobrou lá assim. Ele disse: nós não nos assentaremos na mesa enquanto não ir buscar lá em Lodebar. Qual era o nome deste rapaz que morava em Lodebar? Mefibosete. Vai lá buscar. Tragam Mefibosete. O meu amigo não está vivo, mas tem alguém da família dele que vive. Busca ele. E o rei esperou e disse: a partir de hoje, depois que trouxeram o rapaz, o rapaz veio pensando que ia ser executado, que a vida dele ia acabar. Ele disse: já chega de tanta miséria. Quando chegou perto do rei, o rei disse: dá um trato nele, prepara ele direitinho para sentar na mesa do rei, tem que vir limpinho, ajeitadinho, lavadinho, perfuma ele, ajeitaram ele, puderam assentar. Ele era coxo, daqui para baixo não tinha mais nada. Alguém trouxe ele agarrado assim e assentou ele na mesa. E ele ficou olhando para o rei, e o rei olhando para ele, e disse: a partir de hoje, você vai sentar todos os dias comigo aqui, tomar café, almoço e janta. Esse rei não assenta enquanto você não estiver aqui. Deixa eu falar uma coisa aqui, pastor. Olha que coisa espiritual linda aqui. Preste atenção nisso. Quando você senta numa mesa, o que é que você faz? Você senta e puxa a cadeira. Daqui para baixo fica escondido debaixo da mesa. Só aparece daqui para cima. Assim é a graça de Deus. Quando a gente sente à mesa, todo mundo fica igual. O que passou, passou. Será que você pode levantar a sua mão e glorificar a Deus? Aleluia. Gratidão, gratidão, respeito, amor, consideração.
Caráter. Só quem tem caráter faz isto. É por isso que quando Davi tinha essas coisas, Deus olhava lá de cima e dizia: achei um homem segundo o meu coração. Achei. É Davi! É Davi! A presença de Deus está muito forte aqui hoje. Levante a sua mão e glorifique o nome de Jesus. Gratidão. O homem já morreu. Para que ir lá? Fazer o quê? Esquece. Toca a vida. Acabou. Não. Eu sei quem eu era e eu sei quem eu sou. Eu devo a minha vida a Ele. Todo mundo pode tê-lo abandonado. Eu vou lá ungir o corpo do meu mestre. É um defunto. Vou lá prestar minha homenagem. Vou lá mostrar que eu não esqueci, mas ele está morto. Que mulher extraordinária, Maria Madalena. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. A quarta qualidade desta mulher. Vocês querem saber a quarta qualidade dessa santa mulher? Quem quer, levante a mão aí e diga amém. Terça-feira que vem. Vamos ficar em pé para agradecer ao Senhor.